Bom dia, meu nome é Guilherme e hoje nós iniciaremos o programa de uma maneira diferente. Iremos apresentar uma sequência de temas sobre a globalização e algumas das suas consequências na sociedade brasileira. Portanto, no primeiro vídeo você encontrará um vídeo sobre a globalização em seu aspecto geral, apresentado pelo Gustavo Dutra. No segundo vídeo é um vídeo sobre a globalização e hegemonia cultural, apresentado por mim. No terceiro vídeo você encontrará um vídeo sobre a globalização e os indígenas, explicado melhor pelo Tiago. E no quarto e último vídeo, encerrando a sequência de globalização, você encontrará um vídeo sobre a saúde mental durante a pandemia de coronavírus, apresentado melhor pela Camille. Bom dia, meu nome é Gustavo Dutra e vou abordar sobre o conceito de globalização e uma de suas consequências. A globalização é um termo que foi elaborado na década de 1980 para descrever o processo de intensificação da integração econômica e política internacional, marcado pelo avanço no sistema de transporte e de comunicação. Por se caracterizar como um fenômeno de caráter mundial, muitos autores preferem utilizar o termo de mundialização. A globalização do mundo vem refletindo numa nova expansão do capitalismo, exigindo novas formulações políticas e econômicas. O atual processo da globalização tem sido severamente criticado por alguns intelectuais e grupos sociais organizados. A principal afirmação é que a ocorrência desse processo só beneficia as elites econômicas e os países dominantes, mas que é prejudicial para as pessoas pobres e regiões pobres do mundo. Existem enormes lacunas tecnológicas e econômicas e sociais no nosso país, e, com o passar do tempo, o processo de globalização levou diretamente a um grande aumento do número de pobres, excluindo cada vez mais pessoas e beneficiando cada vez mais a classe média para cima, de forma em que a tecnologia vem tirando oportunamente o espaço de muitas pessoas do mercado de trabalho. Pois quem não tem acesso à tecnologia acaba sofrendo um processo de exclusão, que atinge diretamente a população mais vulnerável. Agora passo a voz para o Guilherme Ricaldoni, que falará sobre a globalização e a hegemonia cultural. Bom dia, Dutra. Bom, hoje eu vou falar sobre a globalização e hegemonia cultural. Então, com o processo de globalização, ampliaram-se as facilidades de comunicação, como por exemplo o celular, e, portanto, tornou-se mais fácil a transmissão de valores culturais. Então, hoje as diferentes culturas elas interagem sem necessidade de uma integração territorial. Porém, esse processo ele não se dá de uma maneira igualitária, levando em consideração que os países que conseguem transmitir seus valores em maior proporção são países economicamente dominantes. Um exemplo disso é a indústria cultural, que é um termo utilizado pelos sociólogos no século XX, que essa indústria nada mais é do que uma indústria que consegue gerar e controlar padrões de comportamento e costumes na população em geral. Por isso se diz hoje, atualmente, que nós estamos vivendo numa era de hegemonia cultural, que nada mais é que a padronização cultural de acordo com países que têm poder econômico, fazendo então sucumbir valores tradicionais e locais de outros países e cidades. E agora eu passo a palavra para o Tiago, que irá falar sobre a globalização e os indígenas. Bom dia, Guilherme. Hoje eu vou falar sobre a globalização e os indígenas aqui no Brasil. Em 1500, quando os portugueses desembarcaram no nosso país, eles tiveram seu primeiro contato com os indígenas, dos quais eles presentearam e foram presenteados de volta. Porém, tempos mais tarde, os indígenas foram escravizados, dizimados e ainda tiveram suas terras roubadas pelos portugueses. Naquela época, estimava-se que haviam cerca de 1 a 3 milhões de nativos em todo o território. Porém, com o tempo, através de ou guerras entre nativos e europeus, ou nativos que morreram por doenças vindas da Europa, de fora, esse número abaixou, e bastante. Baixou para 800 mil, o que representa cerca de 0,4% de toda a nossa população total, sendo esse um dado de 2010. E como eu disse antes, os índios tiveram suas terras roubadas.
E hoje em dia existem leis que dão de volta terras a eles, dão direitos. Porém, muitas vezes essas leis são violadas por conta de invasores de terras, como garimpeiros ilegais, fazendeiros ou empresas de madeira. E algumas terras são divididas até por ferrovias inundadas por hidrelétricas ou divididas por grandes cabos de fio que fazem transmissão de energia. E também tem a questão do preconceito que muitas pessoas têm, que acham que os indígenas são um povo do mato, povo burro, sei lá, selvagens, que não entendem a cultura deles. E tendo isso em vista, percebe-se que os indígenas foram grande vítima da globalização do nosso mundo. Encerrando esse tema, eu vou passar agora a palavra para a Camille. Bom dia! Hoje eu vou falar sobre saúde mental e como o isolamento social gerou grande impacto nesse assunto. Como vimos, a pandemia gerou diversas mudanças no funcionamento da sociedade, como escolas, trabalhos, adaptações para o funcionamento de tais comércios, e diante de tal cenário, além da saúde física, é necessário dar-se uma atenção especial também para a saúde mental. O número de pessoas com crises de ansiedade e picos de estresse aumentou muito durante a pandemia. Segundo a OMS, os percentuais médios esperados desses problemas na população são de 8,5% para o estresse, 7,9% para a ansiedade e 3,9% para a depressão. E com o crescimento dos problemas de saúde mental, a procura por tratamentos também cresceu, e isso foi um ponto positivo para nós. Durante a pandemia, a sociedade parou e sentiu de fato que o nosso emocional tem grande importância nas nossas vidas. O novo é sempre preocupante e as adaptações não foram fáceis. Devemos priorizar a nossa saúde mental durante o momento em que estamos. Com isso, a OMS divulgou uma série de recomendações de como enfrentar as consequências psicológicas despertadas e estimuladas pela pandemia, como cuidado com o consumo de informações, estabeleça uma rotina saudável, se conecte com as pessoas e use a tecnologia a seu favor, e atenção à saúde e ao bem-estar. E o mais importante para todos os profissionais, as sensações associadas com esse quadro não significa que você não seja capaz de realizar o seu trabalho. É essencial que você se cuide, faça pausas e descanse em seus turnos do trabalho. E um recado para todos sem exceção: se a sua angústia persistir por várias semanas, entre em contato com um profissional de saúde. É importante tirar um tempo do seu dia para ter um devido cuidado com a participação desses profissionais. Somente eles vão saber te ajudar da melhor forma. E é assim que você vai entender a situação que você se encontra. Cuide-se e procure a ajuda necessária. Obrigada.